Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Gabriela Rodella de Oliveira, professora da UFSB, e é um prazer contar com a presença de todos vocês aqui no nosso seminário. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto. Durante todo o dia, com mesas às 10, às 14, às 16 e com as conferências às 19 horas. Não se esqueçam de acessar os videopôsteres e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa Metodologias e Tecnologias Educacionais no Ensino Superior em Rede Criativa. No chat do YouTube, e elas serão repassadas pelos mediadores aos convidados e convidadas ao final da mesa. É importante assinar a lista de frequência, cujo link você encontra no cabeçalho do YouTube. Essa mesa será mediada pelos colegas Ana Cristina Peixoto e Sérgio Barbosa de Cerqueda, professores das áreas de Linguagens e Artes aqui da UFSB. Passo a palavra agora para a Ana Cristina, que fará a apresentação dos convidados e convidadas. Boa mesa! Olá, bom dia a todos e a todas. Espero encontrar todos com saúde. Nós estamos aqui hoje para poder participar, fazer a mesa, né, que se chama Metodologias e Tecnologias Educacionais no Ensino Superior em Rede Criativa e Colaborativa. Eu e o professor Sérgio Cerqueda vamos mediar essa mesa, e a mesa ela terá a participação da professora Márcia Rangel, da UFBA, e do professor José Renato Oliveira, da UFBA. A professora Márcia Rangel, ela é a atual superintendente de Educação à Distância da UFBA e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, na UFBA, é mestre em Gestão de Tecnologias Educacionais pela UFBA e especialista em Gestão de Sistema pela mesma universidade, sendo graduada em Administração pela Universidade Católica de Salvador. O professor José Renato, ele é coordenador de ambientes virtuais da Superintendência de Educação à Distância da UFBA, é mestre em estudos interdisciplinares sobre a universidade, possui especialização em História e Economia do Brasil e Educação à Distância. Trabalha com tecnologia educacional desde 2006, atuando principalmente na educação à distância e software livre. Bom, eu passo a palavra inicialmente para a professora Márcia Rangel. Convido a professora Márcia Rangel e o professor José Renato a participar e a iniciar da mesa. A primeira fala, a professora Márcia Rangel falará para nós sobre as ações da SEAD para o semestre letivo suplementar na UFBA. Professora Márcia, bom dia. Bom dia. Fechei aqui a câmera. Bom dia a todos e todas. É com satisfação que eu recebi o convite de estar aqui apresentando o nosso trabalho e gostaria de agradecer por essa oportunidade. E vamos lá, eu vou aqui contar a história nossa da UFBA, as metodologias que nós adotamos para enfrentar esse semestre letivo suplementar, como a UFBA está denominando, e como utilizar metodologias e tecnologias para fazer face ao ensino online numa universidade tradicional como a UFBA, uma universidade presencial, e como é que nós estamos tratando dessas questões, tá? Eu vou passar aqui o slide e dizer que nós adotamos
não a nomenclatura de ensino remoto, e sim da educação online, e sendo assim, nós optamos por um arcabouço teórico e tecnológico próprios do ensino online. E considerando os principais autores que nós estamos, após uma curadoria profunda dos conteúdos e das experiências nesse período de pandemia, adotamos, então, esses princípios como os princípios que irão nortear todo o nosso trabalho. Iniciando com o princípio de o conhecimento como obra aberta. Essa está sendo um princípio importante, porque dentro dele está sendo discutida todas as questões relacionadas com o direito autoral, que é uma temática complexa. Nós já formalizamos uma consulta à Procuradoria Jurídica da UFRA sobre algumas especificidades dessa questão, que está atordoando os professores que vão usar o ensino online e buscando que o procurador nos oriente no sentido de que nós somos uma universidade pública e estamos num semestre especial, em condições especiais, como que nós poderíamos, respeitando a lei de direitos autorais, como nós poderíamos utilizar alguns recursos sem ferir o interesse da lei. Tá? Estou desligando aqui meu celular, porque ele não para de tocar. Esse momento é um momento que está sendo muito difícil. E a gente está sendo sobrecarregado e com muitas dificuldades. Eu já desliguei, não vou mais perder minha atenção para isso. Então, como eu falei, nós fizemos uma curadoria profunda de conteúdos e editamos e elaboramos um portal, o Movimento, eu vou falar um pouco mais sobre ele, para depositar esses conteúdos que estão servindo como base para o nosso trabalho de capacitação dos professores, que eu vou falar um pouco mais também. Também desenvolvemos ações em relação às ambiências computacionais diversas na universidade. Nós estamos, como falei, adotando a educação online e estamos usando um mix de tecnologias, sendo que o centro e o ambiente virtual que nós estamos adotando como ambiente formal da UFBA é a plataforma Moodle. Nós fizemos uma renovação, uma remodelagem no Moodle e adotando uma nova plataforma 3.8, o Moodle na versão 3.8, e integramos a rede RNP para que a gente possa melhor interagir com os nossos alunos. E também levamos para o Conselho Digital, o conselho que define as políticas digitais na UFBA, a proposta de adoção de outras plataformas, mesmo não sendo de software livre, para nos auxiliar nessa interação com os alunos, porque nós temos limitação de espaços de sala de aula na RNP. Isso ainda está sendo decidido e homologado pela UFBA, estamos negociando com algumas plataformas para ver qual que vai ser a mais adequada. Provavelmente será a plataforma da Google inicialmente, e depois é possível que adote a Microsoft também. A gente está preocupada quando entrar mais de 3.000 disciplinas, como esses professores vão fazer, as opções que eles vão fazer para a interação, assegurar a interação com os alunos. A aprendizagem online, a gente está estimulando que seja em rede e que os alunos possam trabalhar também colaborativamente e que os projetos pedagógicos de curso tenham como critério de avaliação a possibilidade de fazer avaliação de trabalhos conjuntos. Isso não só é uma educação com aprendizagem e um ensino colaborativo, não só entre os alunos, mas também entre os professores. Os professores podem se unir, mais de um professor possa oferecer o mesmo componente. A questão nossa, que é uma prioridade assegurar nesse momento,
é a conversão entre todos em interatividade. Estamos apostando que precisamos assegurar a interatividade nas ações. Seria mais simples para alguns professores se tivéssemos adotado simplesmente o conceito de ensino remoto, porque seria mais fácil transpor as experiências presenciais para o ensino remoto. E a gente está sugerindo que seja um mix de atividades síncronas e atividades assíncronas. Isso dependendo de cada projeto pedagógico do curso. As atividades autorais inspiradas nas práticas da cybercultura. Então, a gente está também sugerindo o conceito cross-mídia, que o professor possa fazer uso de qualquer tecnologia que ele se sinta mais à vontade. E nós, da Superintendência de Educação à Distância, estamos fazendo um esforço muito grande para apoiá-los nas escolhas que fizerem. Nós respeitamos muito o princípio da autonomia dos professores. Estamos com um programa que chama Assessoria Pedagógica, que está incentivando muitos professores a buscar algumas abordagens para facilitar na mediação docente ativa para a colaboração. Então, nós estamos com um grupo grande de pedagogos, com um programa de assessoria mesmo, apoio à formação docente para a mediação disso. Além do suporte e assessoria pedagógica, a gente tem um suporte tecnológico ativo também para apoiar os professores, além do curso de instrumental no Moodle, para atualizar os professores na nova versão e fazer, às vezes, até a inclusão digital de alguns. E a avaliação, a gente sugere que seja baseada em competências formativas e colaborativas, que não seja adotada apenas o critério de avaliação por nota. A gente está vivendo um momento especial, tratando de aprendizagem colaborativa, então precisamos atualizar os nossos processos de avaliação. Eu vou agora aqui começar a contar quais foram os passos que nós adotamos para chegar até o semestre letivo suplementar. E o primeiro passo foi em 13 de março, que aqui é uma nota técnica, que nós fizemos para auxiliar o professor João nas negociações com os órgãos superiores da UFBA, na tomada de decisão de suspensão do semestre letivo. Essa nota técnica teve uma boa receptividade, e, inclusive, foi discutido também no âmbito da Andifes, e sugerida como uma prática para outras universidades, e várias universidades adotaram. Se vocês quiserem, depois eu posso passar o PDF dessa portaria para vocês. Então, esse foi o primeiro passo, foi subsidiar a reitoria na tomada de decisão, considerando que nós não tínhamos uma estrutura adequada, naquele momento, 13 de março, para assegurar a transformação de cursos presenciais em cursos EAD, sem organizar uma estrutura, sem assegurar acessibilidade, e aí fomos desenvolvendo uma série de ações para chegar até hoje, o momento de preparatório para o semestre suplementar. Então, precisamos desse tempo para adequar as nossas ações. Então, no primeiro passo, e o professor Renato vai falar um pouco mais sobre isso, nós desenvolvemos um diagnóstico das competências digitais dos professores da UFBA. Foi muito importante esse diagnóstico, usamos o Digicom, o Renato vai falar um pouco sobre ele, e a partir daí nós mapeamos as lacunas de competências dos professores para o ensino online. E verificamos, por exemplo, como destaque, a dificuldade dos professores nos processos de avaliação. Teve um percentual bastante elevado, acho que de 87% de professores que revelaram não saber como fazer avaliação no ensino online. Então, esse foi um dos aspectos, e a partir daí, nós desenvolvemos todo o estudo, aquela curadoria de conteúdos que falamos, e seguimos também fazendo um diagnóstico das condições de aprendizagem online dos estudantes de graduação da UFBA,
em tempos de pandemia. Esse também foi um importante diagnóstico, onde nós identificamos que 25% dos alunos da UFBA, nesse período de pandemia, eles tinham grandes dificuldades de acesso às tecnologias, sobretudo o acesso a pacotes de dados, que são frágeis, e não ter acesso à rede, ao Wi-Fi, como eles costumam estudar usando o Wi-Fi na UFBA, além de dificuldades com equipamentos. Mas o grande problema mesmo foi acesso à internet, considerando que muitos deles se deslocaram para o seio das suas famílias, quase sempre no interior do estado, com dificuldade também de acesso à internet, e muitos também na zona rural. Então, levamos em consideração essas condições dos alunos para fazer todo um planejamento e, inclusive, fizemos, aproveitando a oportunidade do professor João Carlos, como presidente da Andifes, chegar até o MEC essas dificuldades. Encaminhamos nossos 2 diagnósticos para o MEC e houve uma exposição para a CESU das condições dos alunos da UFBA, que é basicamente comum a todos os alunos da rede pública federal no Brasil. E isso aí, creio que tenha também contribuído para as decisões que o MEC vem adotando, inclusive de recursos para assegurar a acessibilidade dos estudantes. Acho que nós demos uma boa contribuição nesse sentido. Então, depois da análise do diagnóstico de competências, encaminhamos ao Conselho Superior da UFBA a diretriz do programa de capacitação dos docentes para uso de tecnologias. Então, essas diretrizes foram aprovadas e estamos, em seguida, desenvolvendo as trilhas de aprendizagem que estavam previstas, e eu vou falar delas daqui a pouco. O slide aqui está numa sequência invertida, mas aqui é o novo visual do Moodle, que fizemos uma nova modelagem, e aqui na base tem alguns cursos abertos para os professores. A ideia desses cursos abertos era preparatório para o curso do Moodle instrumental. Então, eles tratam de metodologias, tratam de ambiência nos ambientes virtuais, trata da proposta do próprio Moodle, por que a importância do Moodle nesse processo, enfim. E aqui embaixo é o curso do Moodle instrumental, que nós estamos com 3 turmas, 1.500 professores inscritos, e já estamos abrindo para novas turmas, porque temos vários professores que não se inscreveram e que precisam se inscrever para ter o conhecimento em relação a essa plataforma e decidir sobre o uso ou não dessa plataforma. O importante é que eles tenham conhecimento para tomar essas decisões. Também o portal UFBA em Movimento é um ambiente criado para apoiar os professores e instruí-los em relação a tudo relacionado ao semestre suplementar, inclusive as opções tecnológicas e metodológicas. E nesse portal UFBA em Movimento, dá acesso ao webinário, nós estamos com a programação de 20 episódios, todos eles relacionados com ensino online, sobretudo com as metodologias ativas. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada nos episódios que estão gravados, disponibilizados no YouTube e com o link aí no portal. Para todo esse trabalho ter sido realizado, nós adotamos o conceito da rede colaborativa de aprendizagem, que hoje é um projeto nosso, original, da UFBA, que já agrega uma quantidade grande de professores, né? Acho que o Renato vai detalhar os professores de que universidades estão articulados nessa rede. Mas, nesse período, nós sentimos a necessidade de articular essa rede internamente na UFBA. E aí foi muito bem aceito o nosso convite, nós estamos com um conjunto muito grande de colaboradores, não só para elaborar os conteúdos desses cursos que nós estamos preparando no programa de capacitação, mas em todas as ações, a própria construção do portal. Eu havia feito um orçamento que chegava próximo a R$500 mil para realizar todas as atividades.
Na estratégia da rede colaborativa, nós realizamos todas essas atividades sem contratação de sequer uma pessoa, todas colaborando gratuitamente. Isso nos deu uma satisfação muito grande, e eu acho que a todos que participou e que estão participando desse processo. Então, os cursos abertos que estão disponíveis lá no portal, como preparatório para o uso do Moodle, o Moodle e suas potencialidades, ambientes virtuais de aprendizagem e outros cotidianos do saber, práticas pedagógicas em AD, docência online e mídias digitais e educação online. Esses são cursos no padrão MOOC e que estão abertos, se vocês desejarem, podem participar. Aqui são alguns episódios do webinário, que também estão disponíveis na plataforma. Aqui apenas eu estou relatando 6, mas são 20 episódios. E também tem os acessos, os links lá no portal. Todos podem dar uma olhada. Esse aqui é o curso do Moodle Instrumental, que nós iniciou a primeira turma ontem, com 500 professores, e temos a segunda e a terceira turma a ser realizada, e já estamos abrindo inscrições para a quarta turma, que vai acontecer em paralelo aqui à turma 3, considerando que no mês de setembro nós já estamos iniciando o semestre suplementar, e esses professores precisam estar preparados para decidir se vão usar ou não a plataforma Moodle. E o último produto foi, depois de definido todos os anteriores, elaboramos um guia do docente para esse semestre suplementar, já com todas o processo normativo, né, as resoluções do consumo, do CAE, do CAPEX, já com a abordagem dessa nova modelagem do Moodle, com algumas informações sobre direitos autorais, entre outras. O guia está sendo uma peça importante para o professor se orientar nesse semestre suplementar. Então, aqui é uma representação do entendimento da Superintendência de Educação à Distância sobre como nós deveríamos ofertar recursos tecnológicos para fazer face a esse desafio. Estamos centralizadamente e com suporte ativo para a plataforma Moodle, sugerindo que seja adotado o Classroom e, se necessário, o Office. Nesse momento, a Superintendência de Tecnologia está negociando com a Google para verificar alguns aspectos que nos preocupam, para a gente ter segurança na decisão de adotar ou não, relacionado basicamente à segurança de dados. Então, nós estamos, nesse momento, com a plataforma Moodle, articulada com a RNP, esse software que nós estamos usando aqui, e aguardando as decisões que a Superintendência de Tecnologia vai adotar. Aqui é uma representação gráfica, não está muito fácil, mas dá para explicar bem, das trilhas de aprendizagem que nós adotamos como metodologia para fazer face à capacitação dos professores para o ensino online. Então, nessa primeira trilha, nós consideramos trilha todos os objetos de aprendizagem que elaboramos para ajudar no processo de formação na docência online. Então, aqui tem alguns desses objetos que eu apresentei, o portal, a plataforma Moodle, uma série de outros produtos, para que, nesse conjunto de objetos, a gente considera como objetos de aprendizagem, porque todos eles estão centrados em conteúdos, desenvolvemos aqueles cursos que eu mostrei para vocês, que são cursos sem mediação, cursos abertos, que, nessa trilha 1, sustentam a preparação para a utilização da plataforma Moodle. Na trilha 2, ela já é mais específica para a formação dos professores do ponto de vista pedagógico. Aqui a gente está tratando de metodologias ativas. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, que está ruim até para eu olhar. Então, aqui nós temos design educacional, metodologias ativas, recursos digitais em ambiente de aprendizagem,
ambiente de aprendizagem e avaliação, que foi, para nós, o destaque em termos de lacuna de competência. E, nesse momento, nós estamos elaborando uma segunda chamada de colaboradores da UFBA para desenvolver outros cursos que também farão parte da trilha 2, cursos, por exemplo, como redes sociais, como postar, como lidar com as redes sociais. Nós estamos com o apoio da FACOM para esse novo eixo, que é a questão do trabalho com as redes sociais, direitos autorais, referente à segurança da informação. Então, tem outras temáticas que vão entrar também aqui na trilha 2. Todos esses cursos aqui estão no conceito cross-mídia. Eles serão oferecidos na plataforma Moodle, com vídeo gravados, com podcasts, enfim, com várias outras tecnologias que sustentam a nossa proposta de um ensino baseado em cross-mídia. Então, obrigada, eu fico aqui, mas inteiramente à disposição para dialogar com vocês sobre essas questões. Então, agradeço e fico aqui à disposição. Não sei se as perguntas vão ser de imediato ou se serão no final das apresentações. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Professor Sérgio, acho que a gente pode deixar todas as perguntas para o final. Certo? Bom dia, sim. Aí eu agradeço a professora Márcia. Vamos passar para o professor José Renato. E aí, ao final da fala do professor José Renato, a gente abre para o debate das questões e das dúvidas, para a gente poder dar força ao nosso trabalho, né? A nossa mesa de discussão da mesa. Passo agora para o professor José Renato. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aí no YouTube. Primeiramente dizer que é uma satisfação estar aqui, colaborando nesse seminário da UFSB, seminário em rede. Agradecer à professora Ana Cristina Peixoto e ao professor Sérgio Barbosa Cerqueira pelo convite feito a nós, né? E dizer que nós que trabalhamos na UFBA, é sempre um prazer poder colaborar com o trabalho da UFSB, que, como comentamos, né, é uma filha da UFBA também, né? Nós consideramos assim. Então, é um prazer estar aqui com todos. Eu vou carregar aqui minha apresentação. Pronto. Acho que já conseguem visualizar aí. Bom, a minha fala aqui, ela será um tanto quanto complementar, né, a fala da professora Márcia, no que tange aos projetos, a rede colaborativa de aprendizagem e produtos da rede colaborativa de aprendizagem, os grupos de pesquisa, PIP, e também o Digicomp Edu UFBA. Bom, então vamos lá. Sobre a rede colaborativa de aprendizagem. Eu trago aqui, essa é a marca da rede colaborativa de aprendizagem, a concepção dessa marca que foi elaborada pelo nosso professor Hans Gutierrez, né, design também, coordenador de tecnologia educacional da SEAD. Esses círculos aí, eles mostram, né, a participação, seria a participação dos entes que fazem parte dessa rede, né, se entrelaçando e compartilhando aí produtos e conhecimentos, enfim. Aí agora eu trago aqui, são elementos, né, que fazem parte, compõem essa rede. Então, nós, nessa rede colaborativa de aprendizagem, nós trazemos a ideia das competências digitais, que é
desculpe, que é o próprio Digicomp, né, que nós teremos, apresentaremos daqui a pouco. A pesquisa, né, nós, embora a educação à distância, ela existe há muito tempo, nós sabemos disso, mas a educação online não. A educação online podemos dizer que ela emerge, né, com o surgimento da internet, né, e no Brasil nós só tivemos a internet em 95, então nós temos muito ainda que pesquisar sobre a educação online. E é uma das, digamos assim, né, dos carros de frente de trabalho da RCA a pesquisar sobre a educação online. Nós também tratamos de educação colaborativa, quando nós compartilhamos essa experiência entre as instituições, como estamos fazendo aqui agora no seminário da UFSB, Seminário em Rede, nós também aprendemos e compartilhamos conhecimentos, né, e podemos melhorar as nossas práticas também. A convergência de modalidades, agora no período da pandemia, é um tema mais do que atual, né, falar de convergência de modalidades. Governança, né, como trabalhar as questões de gerenciamento, de gestão, o desenvolvimento de competências também diversas, né, a rede se propõe a não somente trabalhar com competências digitais, mas outras competências de gestão, competências organizacionais, a infraestrutura também. Nós sabemos que, em maior parte das instituições, a EAD ela ainda está resumida, né, encontra-se restrita ao projeto da Universidade Aberta do Brasil. E isso não gera uma estrutura sempre nas instituições. Então, por conta disso, nós temos que pensar também na questão da infraestrutura, em como acumular esses espaços, né, de tecnologia, digamos assim, pensando também na questão da institucionalização da EAD nas universidades, né? E network também, que é o que nós fazemos aqui, trabalhando em rede. Então, o que é a RCA? A RCA é uma rede de colaboração, como eu já disse, né? É uma rede colaborativa, é uma proposta de comunidade de aprendizagem interinstitucional, produtora e difusora de conhecimento. Ela foi desenvolvida inicialmente pela UFBA, né, juntamente com a Universidade Aberta de Portugal, a UNEB, a UFRB, o IFBA e a UESB, mas hoje eu vou mostrar ainda, fazem parte dela já várias outras instituições de ensino superior, e é composta também por instituições parceiras, né, através de acordos cooperativos. E ela visa fomentar a formação continuada, também para o uso das tecnologias digitais na educação e outras competências, como eu falei. A rede também ela atua em vários níveis e modalidades de ensino, e realiza pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias, de metodologias e tecnologias educacionais. Ela fomenta também a convergência de modalidades educacionais, desenvolve conteúdos também, né, como a professora Márcia Angel já mostrou aí, vários projetos e frentes de trabalho desenvolvidas na SEAD, disponibiliza também serviços, né, o Digicomp, por exemplo, que é a verificação de competências digitais. Nós fizemos um trabalho de disponibilizar essa tecnologia para várias instituições, e várias já estão utilizando, como a UFRB, o IF baiano, né, o IFBA também. Então, nós realizamos esses trabalhos em articulação com os parceiros do setor educacional, setor público, também Secretaria Estadual de Educação. Temos também um trabalho em parceria com o DIME, e também setores privados, né, universidades privadas, como a Universidade, a Universidade de Salvador, e em consonância também com as demandas da sociedade. Então, nós temos
essa descrição, né, da RCA. E tudo isso, né, está em consonância com os objetivos da própria universidade, que é pesquisa, ensino e extensão, e nós não temos como desenvolver esses trabalhos sem organizar os grupos de pesquisa, né? Nós organizamos também os grupos de pesquisa, eu vou falar mais à frente um pouco sobre isso. Nós temos aí, então, o que nós poderíamos chamar de produtos da rede, né? São produtos da rede pesquisas, oficinas, curso de formação, trilhas de aprendizagem, como a professora Márcia Rangel já mostrou aí, as trilhas que nós temos agora previstas para capacitar os docentes da UFBA. Nós temos o Digicomp do UFBA, nós temos também eventos, né, diversos, e verificação de competências diversas. Isso nós poderíamos dizer que são produtos da rede colaborativa de aprendizagem. Aqui eu mostro para vocês agora a relação dos nossos parceiros, né? Nós já estamos com a rede aí bastante ampla, né? A UFBA, ela é a proponente inicial desse projeto, mas fazem parte também a UFRB, a Univasf, a UFRPE, que também está implantando o Digicomp, a UIF Baiano, implantando o Digicomp, o IFBA já fez uma testagem do Digicomp também, no curso de formação que eles estão fazendo, a UNEB também, a professora Meire Salles está lá também fazendo essa aplicação, a UESB, nós temos também essa parceria, a UEFES, UESC, Unifax e a Universidade Aberta de Portugal, que foi, na verdade, a primeira com quem nós tivemos esse contato, né, e que pudemos também ter a alegria de poder implantar o Digicomp aqui. Um pouco sobre o PIP, né? O PIP é um programa internacional de pesquisa em educação e tecnologia, porque envolve universidades de Portugal, especialmente, né? A Universidade Aberta de Portugal e a Universidade do Minho. Então, atualmente, o PIP está atuando em duas ações, está compilando as produções científicas dos grupos de pesquisa sobre o uso de tecnologias, para que possamos conhecer o know-how de cada um, né, em que eles atuam, quais são as linhas de pesquisa, as frentes de trabalho, e atualmente nós estamos trabalhando com aprendizagem online dos estudantes em tempo de pandemia e ensino e aprendizagem online em tempos de pandemia, que seria mais direcionado ao professor. Nós fizemos essa aplicação dessas duas pesquisas, mas hoje aqui vou tratar apenas da pesquisa com os docentes da UFBA. Então, em outras palavras, a RCA, né, ela é uma rede que se propõe a desenvolver estudos e pesquisas e projetos voltados para o desenvolvimento das tecnologias digitais na educação. E aí, o primeiro projeto, um projeto de sucesso da rede, é a plataforma Digicomp Edu UFBA. O que é a plataforma Digicomp Edu UFBA? Um projeto da RCA que realiza autoavaliação ou autoexame de proficiência nas áreas das competências digitais, utilizando a plataforma e o survey desenvolvida pela União Europeia. É interessante que a RCA ela surgiu em 1999, né, ela foi lançada no seminário de educação à distância da UFBA, em 99, pela professora Márcia Rangel, e ninguém imaginaria que no ano 2000 ela fosse tão necessária, né? Ninguém ia imaginar que fosse surgir essa pandemia nas proporções que ninguém iria imaginar, inclusive, o quanto duraria, né, os efeitos da pandemia, mas é bem verdade que o projeto Digicomp, ele foi bem
apropriado para esse momento, porque o que é que ele faz? Ele realiza uma autoavaliação, autoexame, né, uma verificação das competências digitais dos professores. Então, essa verificação foi um diagnóstico preliminar para que a UFBA pudesse pensar sua política, né, de formação e de utilização das tecnologias e a capacidade que teria, né, também de poder ofertar, como a professora Márcia Rangel falou, não uma educação remota, mas um ensino online. Aqui eu mostro, para falar um pouco da plataforma e o server, né? Essa é uma plataforma desenvolvida pela Comissão Europeia, dentro da União Europeia, né? No quadro do programa ISA, que promove soluções de interoperabilidade para as administrações públicas europeias. É interessante que é um projeto para aqueles que estão dentro da União Europeia, né, os países que compõem a União Europeia. No entanto, eles não fecham, eles abrem, todo mundo pode utilizar, né, essa plataforma dentro da parceria que nós temos, então, com a Universidade Aberta de Portugal. Nós tivemos acesso a essa plataforma, né, é uma plataforma muito boa, robusta, possui questionários dinâmicos, coleta de dados de pesquisas e feedbacks por e-mail. Então, é uma plataforma que eu diria mais robusta até mesmo do que o Google Forms, porque ela traz funcionalidades novas, né, e é bastante apropriada para utilizar na educação. A plataforma DigiCompedu é uma ferramenta também de autorreflexão. Ela não possui só esse papel de coletar dados, né, sobre a capacidade, né, a competência digital do professor, mas também ela realiza um processo de autorreflexão. Quando os professores vão respondendo o questionário de pesquisa, eles vão também se interrogando, por que se eu não faço essas ações aqui, né, perguntadas pelo questionário, por que eu não faço? Eu não deveria estar fazendo, né? Então, ele promove a autorreflexão no professor. Ele vai, a partir daí, pensar por que eu não faço, o que eu deveria fazer para que eu possa melhorar o meu nível de proficiência em competência digital. Qual o seu nível de proficiência em tecnologia educacional ou em competência digital? Você já se perguntou? Então, o que essa plataforma faz é isso. Ela se propõe a estabelecer níveis de competências digitais. E esses níveis são bem semelhantes àqueles que nós já conhecemos para as línguas estrangeiras, né? Qual o seu nível de proficiência em inglês? Meu nível é B1. Eu ainda sou iniciante, meu nível, quer dizer, no caso do inglês, começa pelo C, né? E o A é o maior, do espanhol também, enfim. Mas o de proficiência em tecnologia educacional, nós começamos pelo A e terminamos com o C, mas são 6 níveis também, semelhante a das línguas, e se propõe a você fazer uma testagem do seu nível, né, qual a competência que você tem para poder atuar, né, na educação, a trabalhar com os estudantes, a trabalhar com seus próprios colegas de trabalho. Tudo isso a plataforma avalia e promove essa autorreflexão do professor. Então, nós temos aqui, no slide, como vocês podem ver, 6 níveis. O primeiro nível, A1, recém-chegado. O nível A2, explorador. O nível B1, integrador. O nível B2, especialista. O nível C1, líder. E o nível C2, pioneiro. A proposição que nós temos aqui das denominações dos níveis. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, como é que a plataforma ela vai estabelecer qual o nível que você tem de competência digital? Bom, após responder o questionário, o usuário ele vai fazer pontuações, né, e a plataforma vai contabilizar essa pontuação,
e conforme a pontuação adquirida, ela estabelece um nível, ela sugere um nível, né? Observe que a plataforma, né, que é uma máquina, digamos assim, ela não tem esse poder de dizer a qual nível de competência digital que você tem. Ela faz isso com base nas informações que nós informamos, né? Que nós passamos, melhor dizendo, para esse questionário. Então, por isso que nós dizemos que é um autoexame, que é uma autoavaliação, né? É uma autoverificação de competências. E no início, inclusive, ela pergunta qual nível você acha que você tem. Então, talvez você se ache muito competente em tecnologia educacional, em competência digital, mas talvez você não seja tão competente assim. Então, a plataforma se propõe a trazer esses questionamentos, né? Ou talvez você se ache um nível muito baixo, muito inferior, e não seja, talvez você tenha um nível maior do que aquele que você acha. Talvez falte um pouquinho de uma autoestima, né, para trabalhar as tecnologias educacionais. Então, aquele que faz 20 pontos, ele vai ser um recém-chegado, né, o que faz entre 20 e 33 pontos, um explorador, e assim por diante, até 80 pontos, né. Na UFBA, eu vou já adiantar esse dado aqui, porque me lembrei, posso esquecer depois de falar sobre isso. Na UFBA, nós, por exemplo, na pesquisa que nós aplicamos, né, no início da pandemia, nós pudemos identificar na universidade, por exemplo, talentos, né, professores que nós não esperávamos, inclusive, que alcançaram a pontuação máxima, né, 80 pontos. Não é fácil alcançar a pontuação máxima. Enfim, e alguns que responderam, eles foram tidos como pioneiros, né, que é o nível máximo. E em áreas, inclusive, que nós também não podíamos esperar. Talvez a gente espere que um pioneiro, né, em tecnologia educacional, em competência digital, seja alguém que faça parte das engenharias ou da computação, das áreas de tecnologias, né, e nós tivemos pioneiros na escola de direito, por exemplo. Então, para a gente, uma novidade, uma surpresa, e isso também revela que nós podemos encontrar talentos e buscá-los, né, para colaborar em projetos, por exemplo. Então, a plataforma Digicomp do UFBA, ela é dividida, né, em competências digitais. São 22 competências. Essas 22 competências são 22 questões que são respondidas pelos professores, né? Cada questão é uma competência, trata de uma competência, trabalha uma competência. Acho que é importante dizer aqui também que essas competências, elas foram trabalhadas de forma científica, né? Foi feita uma testagem, né? Uma avaliação dessas competências pela Universidade Aberta de Portugal, então elas já são testadas cientificamente e foram aprovadas assim, e nós fazemos uso, portanto, de um questionário que tem uma bastante confiabilidade, né? E que todas as instituições podem utilizar, porque também ela possui um caráter bastante universal, né, das questões. Essas 22 competências são trabalhadas através de 6 áreas. Essas áreas são essas que eu trago aqui. A primeira, envolvimento profissional, quer dizer, ela procura avaliar qual é o seu nível de uso das tecnologias no envolvimento profissional, né? Não está ligado à sala de aula, ao ensino exatamente, né? Mas o que você faz para planejar, por exemplo, a sua relação com os seus colegas de trabalho, como é que é feito? Você faz uso de tecnologia educacional para isso também, né? Então, ela trabalha questões muito básicas, como, por exemplo, o uso do webmail, né? Acredito que pode parecer difícil, mas nós temos muitos docentes ainda com dificuldades
de uso, inclusive, do webmail. Mas tem coisas que talvez quem pense que é avançado também não saiba, como, por exemplo, como bloquear um spam, como denunciar a prática do phishing, por exemplo, né? São questões mais avançadas, mais que está relacionada ao webmail, né? A área 2 trata dos recursos digitais, né? Quanto nós fazemos uso desses recursos. A área 3, ensino e aprendizagem. E aí já está falando mais relacionados à questão da preparação da aula, né? Do planejamento da aula, o que é usado na aula. A área 4, que é uma área muito importante, tem se mostrado, eu vou mostrar daqui a pouco o resultado dessa pesquisa na UFBA, né? A área 4, que é a área de avaliação, se mostrou uma área muito importante, porque é uma das maiores dificuldades encontradas em meio aos docentes. A área 5 seria a capacitação dos aprendentes, né? O quanto esse professor, além de fazer o uso da tecnologia, ele faz também nas aulas, né, na capacitação dos aprendentes. E a área 6, a promoção da competência digital dos aprendentes, dos estudantes. O quanto esse professor, qual a capacidade que esse professor tem também de engajar os seus alunos, seus estudantes, para fazerem uso das tecnologias educacionais. E competências digitais, né? O que é que são competências digitais? O que são, para que servem, né? A que as competências digitais estão relacionadas. Bom, a competência digital, ela refere-se à utilização segura e crítica das tecnologias digitais da informação, comunicação, mas também refere-se à resolução de problemas básicos em todas as esferas da vida. O levantamento sobre as competências digitais dos docentes na UFA, por meio desta plataforma, teve, então, como objetivo principal subsidiar políticas para a formação continuada de professores na nossa instituição, como oferta de trilhas de aprendizagem, né, sobre tecnologias educacionais que favoreçam, então, a incorporação dessas práticas pedagógicas, né? Então, ela diz respeito à informação, à comunicação, à criação de conteúdos, à segurança e à resolução de problemas. E eu diria ainda, né, o senso crítico, né, ao lidar com essas informações, com essa tecnologia, e éticas também. São questões éticas que envolvem também o uso da tecnologia. Nós temos aí, poderíamos aqui falar sobre a discussão entre o uso do software livre e o software privado, né, também é uma polêmica a ser discutida, né, mas que poderíamos dizer está dentro das questões, né, da crítica que fazemos à tecnologia, questões éticas. Com relação à crítica à tecnologia, nós temos que entender que lidar com a educação online não pode se tratar a educação online como um ensino presencial, e agora, nesse semestre suplementar, nós estamos diante desse desafio. Nós não podemos reproduzir a aula presencial, né? Por exemplo, só fazendo vídeos para os alunos, cansando, porque e ficar exposto a uma tela de computador, a um vídeo, não é confortável para os olhos. Nós temos doenças previstas com isso aí, tem essas questões todas, que são questões críticas, que o professor deve ter conhecimento, né? Deve estudar a respeito e saber que estamos diante de uma outra linguagem, de uma nova linguagem. Então, tudo isso nós devemos refletir, e o questionário leva a essas questões. Os resultados, então, geram diversas bases de pesquisas, né, para os projetos, ajuda a conhecer melhor o perfil do grupo pesquisado, né, o corpo de docentes, no caso aqui, mas essa pesquisa pode ser feita também com estudantes, pode ser feita com técnicos, pode ser feita com qualquer, desde que adaptadas às suas questões, né.
promove a melhoria dos níveis de proficiência, né, porque a autorreflexão faz isso, né, envolve o professor a refletir a respeito e a buscar mais, melhorar o seu nível, e auxiliam no planejamento para com as demandas de formação. Está aqui a tela principal da plataforma Digicomp Edu, né, o link, né, nós temos o link da União Europeia, né, e no final, o nome da plataforma Digicomp Edu UFBA. Na RCA, nós fizemos o compartilhamento dessa tecnologia, e nós entregamos às instituições interessadas uma plataforma nos moldes da UFBA, sendo que a instituição poderia customizar itens, especialmente na área do perfil, né, do grupo, as questões socioeconômicas, questões que envolvem qual área que ele atua na universidade. Então, essas questões podem ser adaptadas pela instituição, e o link, no caso, viria aqui, no caso de Digicomp Edu UFBA, por exemplo, no caso da FSB, viria Digicomp Edu UFSB. Então, após o professor responder esse questionário, a plataforma fornece um feedback com questões práticas, né? São sugestões que a plataforma traz a partir de todas as competências. Então, é um arcabouço bastante consistente, né? Em termos de sugestões da melhoria da prática e, ao mesmo tempo, o fomento de apoio e incentivo à capacitação. Está bem pequeno, eu não sei se vai dar para ver, mas aqui são telas que fazem parte do Digicomp. Eu não pude trazer maior do que esses aí, mas a partir do endereço mostrado anteriormente, todos podem visualizar melhor essa plataforma. Nós fizemos, então, inicialmente, para a testagem, uma pesquisa amostral. Fizemos uma pesquisa amostral com um grupo seleto, seriam os professores que fizeram parte desse curso, Ateliê Didático, que é um curso de formação promovido na UFBA, né? É um curso curto, de 40 horas, e o objetivo desse curso é analisar criticamente as formas que os professores possuem de tratar didaticamente, né? Como lidar com os seus estudantes, com o aluno, né? São competências didáticas. E os objetos de conhecimento em relação aos sujeitos da aprendizagem. Então, o ateliê didático não tem o objetivo de trabalhar questões de tecnologias educacionais, mas apenas competências didáticas. Então, nós buscamos fazer uma testagem com os professores que já tinham essas competências para saber o nível de competências digitais deles. Eu não vou detalhar os resultados dessa pesquisa, mas porque foi uma pesquisa amostral, no total de 77 respondentes, e nós conseguimos aí, para resumir o resultado, a pontuação média de 43,39, né, da pontuação de 88, a média ficou entre 43, que é o nível B1, né, é o terceiro nível, A1, A2, B1, que é um nível, poderíamos dizer, não tão alto, é um nível mediano, mais para baixo do que para alto, né? Seria a pontuação média. E a pontuação total, né, máxima que nós tivemos, foi 73, que é um nível muito bom, é um nível líder, não é o nível máximo, né? Máximo é pioneiro, C2, mas o nível líder é um nível considerado excelente, muito bom. Nós vamos tratar agora dos resultados preliminares da pesquisa com os docentes da UFBA. Esse daqui foi trabalhado com todos os docentes, e nós tivemos um resultado muito bom, né? É um diagnóstico preliminar, né, porque nós não temos a totalidade, mas nós temos a maioria, né, dos professores. Então, foi possível, através dessa pesquisa, então, identificar inúmeros dados. Eu não vou trazer todos aqui,
pelo nosso tempo e também para não cansar muito vocês, mas os principais aí. Bom, a primeira sessão desse questionário, nós trabalhamos 22 itens relacionados às competências digitais, também distribuído nas 6 áreas, né, que já tratamos aqui, envolvimento profissional, recursos digitais, ensino-aprendizagem e por aí vai. E a segunda sessão, nós colocamos o perfil sociodemográfico dos professores, então, como faixa etária, sexo, tempo que lecionam, dentre outros. Então, a cada aplicação dessa pesquisa, nós podemos fazer essa customização. O universo, né, dos professores da UFBA é de 2.853 professores, então, quase 3.000 professores aí, é bastante professores em todos os campos da UFBA, e nós tivemos uma amostra de respondentes de 1.399 professores. Já temos mais que isso, mas o tratamento dos dados que eu tenho mais recente é esse daqui. Aproveitando para dar os créditos à nossa colega coordenadora administrativa, Andréa Leitão, que é quem mais trabalhou na sistematização desses dados, né? Então, nossa colega Andréa Leitão, aí os créditos vai para ela. Elementos de análise. Foi trabalhado o software estatístico SPSS na versão 20.0 para o tratamento dos dados. As medidas utilizadas das análises descritivas foram frequência e percentuais. As medidas utilizadas nas análises inferenciais com aplicação de testes estatísticos foram o alfa de Cronbach, o de Kruskal-Wallis e Mon-Whitney, e ao nível de significância foi menor ou igual a 0,05. Então, é uma análise ainda em fase inicial. Aí eu trago aqui, então, a distribuição por sexo, né, por gênero, melhor dizendo, né? Homem, 42%, e mulher, 57,8%. Então, maioria de mulheres, né, da amostra. Aqui eu trago a amostra por faixa etária, né? Eu sei que tá um pouco pequeno para vocês aí, mas eu vou tentar ajudar, tá? Na leitura aqui, a faixa amarela, que é a maior parte da amostra, ela está em 40 anos, entre 40 a 49 anos, né? A faixa, depois, nós temos a faixa dos 30 aos 39 anos, 27,7%. Depois nós temos a faixa dos 50 a 59 anos, 23%, 23,9%. E depois, 60 anos ou mais, nós temos 17,7%. E a menor faixa é 1,6%, 25 a 29 anos, né? São os mais jovens dos professores. Então, o número menor, então, de corpo docente é composto dos mais jovens, né, 25 a 29, e dos mais velhos, que é 60 ou mais. Aqui eu trago a distribuição da amostra por tempo que leciona em anos. Então, a maior parte dos professores lecionam há mais de 20 anos. Representam 29% do corpo docente. Depois nós temos com 15 a 20 anos, 20%, a 10 a 14 anos de ensino, também 20%, né? E o menor grupo deles são os que lecionam de 4 a 5 anos, 9%, tá bem parecido com os que têm de 1 a 3 anos, ingressaram recentemente na instituição. Aqui eu trago a distribuição da amostra por tempo que utiliza tecnologias digitais. Claro que tudo isso aqui é informado pelo professor, só lembrando mais uma vez, né? Nós não temos como inferir isso. Mas nós temos aqui, então, que poderíamos destacar, né, com as setas aí,
O que tem menos tempo de uso, né, menos de 1 ano de uso, representam 3,6% da amostra, e os que estão mediano, né, de 1 a 3 anos, de 4 a 5 anos, representam 17% da amostra. Então, os que também têm de 6 a 9 anos são os que estão em maior número na amostra, 22,4%, e os que trabalham em tecnologias de 10 a 14 anos são 20,8%, né? Avançando aqui nós temos, digamos assim, o resultado máximo, é o principal. Qual o nível de competência dos professores da UFBA, né, dessa amostra pesquisada. Então, nós temos aqui também a maioria, né, 42,1% no nível B1, que é o terceiro nível, que é o nível integrador. Não é um nível tão ruim, né, digamos assim, não é bom usar a palavra ruim, mas digamos assim, não é uma competência digital tão baixa, mas que poderia melhorar, que pode melhorar, né, pode melhorar, mas nós podemos também trazer como de forma significativa o nível C1 e C2 é bastante baixo, né, 5,5%, e o C2 não chega nem a 1%, né, que é o nível pioneiro. São pouquíssimos professores, mas tudo bem, isso é natural, isso é normal, porém o nível C1 é bem baixo. E já o nível A2, né, poderemos somar aí o nível A1 com A2, que vamos chamar de nível A, ele é bastante expressivo, fazem parte dessa parcela a mais de 30%, né? Só 28% está no nível A2. Então, já demonstra aí que faz parte de um público em que se deve, de fato, trabalhar as tecnologias, né, as competências digitais. Nesse gráfico aqui também, que eu acho que está pequeno para vocês, mas eu vou só falar dos principais resultados, nós temos aqui a divisão por áreas, né? Por áreas de competência. Eu já expliquei a vocês que são 6 áreas de competência, então nós temos aqui 6 blocos de gráficos, né? Em cada bloco de gráfico desses, nós temos os níveis de competência, né? Que são 6 níveis. Então, esse gráfico do meio aqui, que nós temos a seta, né? Uma seta mostrando, ele é o mais expressivo. E que área de competência é essa? A avaliação. Por isso que eu disse, né, que a avaliação tem se mostrado uma área muito crítica, né? O que é a avaliação? A avaliação é como trabalhar a avaliação da aprendizagem utilizando os recursos digitais com os professores. Então, isso tem se mostrado que os professores têm apresentado mais dificuldades. Esse 52% aqui é o nível mais baixo, né? É o A1. Nós temos também como expressivos o nível B1, tecnologias e recursos digitais, a capacitação dos estudantes, né? Como você dar aulas utilizando as tecnologias é 37%. Ensino e aprendizagem também está no nível B1, 34%. Envolvimento profissional não está tão ruim assim, está mais equilibrado. E também promoção da competência dos estudantes está um tanto quanto equilibrado. É bem verdade também, vamos admitir que os estudantes, eles possuem um nível de competência digital muitas vezes maior, né, do que dos próprios professores. Bom, e esses dados, qual é a confiabilidade e fidelidade do instrumento? Bom, segundo o coeficiente geral de Crombar, ele tem uma força quase perfeita, porque o alfa dele deu 0,86. Então, segundo esse método, né, é uma força quase perfeita. A análise das diferenças entre gêneros por área de competência, segundo o teste de Kruskal-Wallis e teste de Mann-Whitney, com nível de significância menor ou igual a 0,5, há uma diferença, ele demonstra que há uma diferença significativa entre os gêneros mulher e homem
nas áreas de competência 2, 5 e 6. Então, nesse caso, a pontuação das mulheres é significativamente superior à dos homens nas áreas 2, 5 e 6. Só voltando aqui, as áreas 2 tecnologias e recursos digitais, a 5, capacitação dos estudantes, e 6, promoção das competências digitais dos estudantes. Então, nessas áreas, as mulheres possuem maior competência digital. Análise da diferença entre as faixas etárias por área de competência. Esse resultado também eu trago aqui porque ele é expressivo, né? Existe uma diferença significativa entre as faixas etárias, né? Para a área de competência 1, que é a área de envolvimento profissional, só lembrando. Então, nessa área 1, as faixas etárias 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, são significativamente superiores à faixa etária de 60 ou mais. Então, demonstra aí que talvez já seja esperado, né, esse resultado, mas ele só vem a confirmar com esse teste estatístico aí comprovado. E para a área de competência 2, todas as diferenças significativas são em relação à faixa etária 60 ou mais, né? A competência 2, que é os recursos digitais. Então, são significativas comparados a todas as demais faixas. Então, minhas considerações finais, já falei bastante aí, talvez eu tenha alcançado o teto aí. Esse é um panorama preliminar, né? As análises elas precisam ser aprofundadas ainda, estendidas. Estamos com muitas demandas na UFBA agora, né? Temos dado até uma pausazinha com essas pesquisas, porque estamos trabalhando no semestre suplementar. A professora Márcia Rangel trouxe aí os projetos todos que estamos atuando. Existem lacunas ainda importantes no perfil de competências digitais dos professores da UFBA, né, que precisamos trabalhar ainda. Estamos só começando esse trabalho, né, essa luta, digamos assim. E também existe uma necessidade de uma estratégia formativa, né? A professora Márcia Rangel trouxe os projetos que já estamos trabalhando, são trilhas de aprendizagem. Estamos agora com o curso Mudo Instrumental para professores. Temos o portal do UFBA em Movimento, trazendo uma série de conteúdos também aí. Então, essa estratégia formativa, né? Ações formativas ou formacionais, elas precisam ser implementadas nas instituições, pensando em questões sensíveis, que explorem as diferenças entre os perfis, entre áreas e cursos. A pesquisa, o diagnóstico revela também isso, né? Aí, finalizando aqui, eu gostaria de trazer essa figura, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas enfim, uma charge, né, que traz o seguinte, na imagem de cima, aqui em cima, nós temos o seguinte, o programador disse, né, fiz algo simples, super intuitivo. Nós temos aqui, então, são 3 vasilhas de ração. Nós não estamos visualizando nada, só você. Não está sendo projetado slide nenhum. É mesmo, e agora? Aí, não sei, o que houve aí? Agora voltou, eu acho. Não estava em nenhum momento, você falou o tempo todo sem apresentar nada. Eu estou vendo aqui consegui ver. Eu estou conseguindo ver aqui no YouTube. No YouTube, acho que o pessoal está vendo. Eu consegui ver. Vou aproveitar e perguntar a vocês que estão nos acompanhando online, né? Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Eu estou assistindo aqui, sim. Eu também, eu visualizei e estou vendo a charge também. Eu não estou conseguindo. Então deve ser aqui dentro, então, professor, na webconf, que não está aparecendo, né? Sim, é que estava fechado aqui. Então tá. Então essa imagem aí, gente, a primeira imagem, né, o programador fez aí uma vasilha para 3 gatos, né, e embaixo mostra o resultado, né. Ele disse, fiz algo simples, super intuitivo, vamos agora ver
como os usuários se comportam, e certamente ele esperava que ficasse cada um ali enfileirado, um do lado do outro, e olha o que os usuários fizeram, que são 3 gatos. Então, só para ilustrar que muitas vezes nós também fazemos isso, nós planejamos, né, os conteúdos digitais, os ambientes virtuais, os sites, os portais, e esperamos que os usuários se comportem de uma maneira, mas eles podem se comportar de maneiras diversas. É o nosso desafio, nós temos que ser sensíveis e conhecer melhor o nosso público cada dia mais, tá bom? Então, obrigado a vocês pela atenção, e eu deixo aí o e-mail da RCA, né, rca.educação@gmail.com, e o meu e-mail para os interessados aí em conhecer mais sobre a RCA. Obrigado. Renato, professor Renato, muito obrigada. Sua fala foi muito interessante e muito importante para a gente, né? Porque a gente sempre fica com a dúvida, a ansiedade, né? Que somente a gente que tem dúvidas, né? Para poder alcançar essas competências, o lugar importante que essas competências para a educação digital têm. E eu acho que a sua fala foi muitíssimo interessante, deu uma clareada para a gente, e a gente consegue notar isso no hall de perguntas que a gente tem aqui, que o professor Sérgio está trazendo para a gente. A professora Márcia. Oi. Se você quiser abrir a sua câmera para a gente poder começar o debate, eu vou passar para o professor Sérgio, né, que esteve atento aí ao YouTube, para ele dar as primeiras coordenadas, né, da discussão. Pelo que eu notei aqui, a nossa temática ela foi bastante discutida, os nossos alunos e os nossos professores, eles participaram, né, interagiram com o tema. Algumas perguntas, automaticamente, eles já tentaram buscar uma resposta. Então, eu deixei com o professor Sérgio para poder trazer para a gente esses primeiros questionamentos, e aí, intercalado aos questionamentos do chat, nós vamos conversando, porque a gente também tem questionamento. Passo para o Sérgio. Bom dia novamente, Márcia, José Renato, agradeço pelas palavras super interessantes. Eu mesmo tenho uma série de perguntas, eu vou me deixar para o fim e vou ler as perguntas que foram colocadas no chat do YouTube. Nós temos uma primeira pergunta de Vicente Silveira de Souza, que na verdade eu considero muito mais um convite, um comentário, que se vocês quiserem comentar, seria interessante. Ele diz o seguinte: existe um sistema operacional no mundo Linux que pode ser utilizado em locais que não têm internet. Seria possível adaptá-lo para a nossa realidade? Ele nos dá o nome desse sistema, que é o NDLS OS. Tá? Eu vou logo passar a segunda pergunta, feita por Miriam Santos Lima. Ela faz a seguinte pergunta: educação online e educação à distância, qual a diferença? A pergunta de Miriam, ela é seguida do comentário de Cátia Andréia Silva da Costa, quando ela nos diz: a EAD é uma modalidade de ensino como o ensino presencial. O ensino online é esse regime especial para suprir as aulas presenciais no período de pandemia, com os princípios de funcionamento da EAD. E ela completa: muitas instituições estão chamando o ensino online de ensino remoto emergencial. Para completar logo a seguir: estas são as discussões que temos aqui no sul do país. O que vocês acham? Eu vou encerrar aqui, logo a seguir eu passo para mais perguntas. Vou iniciar aqui algumas respostas e depois o Renato complementa, tá, Renato? Eu anotei aqui a sugestão do sistema operacional Linux que foi sugerido e vou levar para a STI que está cuidando desses estudos, tá? Eu acho que nós estamos observando as possibilidades de uso de software livre. Essa é uma grande discussão, uma forte discussão no âmbito lá da universidade. Em relação a essa discussão de ensino online, EAD, ensino remoto, cada um está denominando ao seu gosto, ou seja, fazendo como se a gente fosse fazer o mesmo bolo, utilizando receitas diferentes.
Então, eu vou contar um pouco a opção da UFBA, como é que nós chegamos a adotar a nomenclatura ensino online. E, assim, vou dizer que eu sou superintendente de educação à distância, nós temos uma quantidade enorme de alunos na educação à distância, mas são cursos de graduação, na maioria deles, relacionados com a Universidade Aberta do Brasil. Até então, a universidade continua, eu digo até o início da pandemia, resistente a adotar a educação à distância nos seus cursos, ainda que seja naqueles percentuais de 20% e 40%. Então, quando veio o ensino remoto, ou veio a ideia do ensino remoto, ou da pandemia, a necessidade de usar tecnologias, poderia-se usar qualquer nome menos EAD, para não dizer que a universidade estava se transformando seus cursos nos cursos EAD. Então, depois de muita discussão nossa, que isso não fazia sentido, porque nós optamos por usar todas as ferramentas de educação à distância, todas as metodologias de educação à distância, e fomos convencidos a fazer tudo isso, mas não chamar de educação à distância. Então, nós estamos chamando de educação online. Verdadeiramente, foi isso aí. Foi uma estratégia para não impactar a comunidade resistente ao ensino na modalidade de educação à distância, de considerar um uso de tecnologias no ensino online. E recusamos, aí fomos nós mesmos que recusamos, a ideia do ensino remoto, porque o modelo e as metodologias e tecnologias que nós estamos adotando está mais distante do ensino remoto. Para mim, o ensino remoto traz a ideia de que as aulas vão ser todas síncronas. E eu sei que tem muita gente usando ensino remoto, fazendo atividades assíncronas também. Então, podemos dizer assim, é um samba do crioulo doido. Então, na verdade, cada um está adotando aquilo que é mais confortável para o projeto da sua instituição. Para nós, no momento da pandemia, estamos adotando o ensino online com todas as metodologias e arcabouço da educação à distância, inclusive conduzido pela Superintendência de Educação à Distância. Então, eu não sei, acho que tem várias perguntas aqui tratando desse tema. É claro que tem autores aí dizendo isso é aquilo, a educação à distância é uma modalidade, pode ser utilizada assim, mas, assim, na prática, a educação à distância e a educação online, como a UFBA está implantando, não faz diferença alguma. Apenas diferenciando para não dizer que a universidade está transformando seus cursos em educação à distância. Isso pactuamos. Então, todas as resoluções trazem a abordagem como educação online ou atividades não presenciais, porque nós temos pesquisa e extensão também. Então, as resoluções tratam de atividades não presenciais. Quando se fala de ensino, está tratando com EOL, ensino online. Espero, Sérgio, que eu tenha respondido, e se Renato quiser complementar, fica à disposição. Eu queria só complementar a pergunta interessante, né, esqueci o nome acho que foi o Vicente, né, que perguntou, sobre a questão do sistema operacional Linux, né, acho que ele disse que não, que é um sistema para ser utilizado em locais que não tem internet. Eu li um pouco sobre esse sistema, que ele trata aí, o sistema, como é que ele fala? É o Endless, né? É um sistema interessante, mas é o seguinte, é bom esclarecer que, na realidade, não é um sistema que não se utiliza sem internet. Ele pode ser conectado à internet. Eu, para ser bem sincero, não conheço a fundo esse sistema, não conheço bem o projeto, né? Mas eu imagino que a questão da internet é porque é uma dificuldade, né? A gente sabe que todas as instituições estão enfrentando a questão do acesso, da conectividade de estudantes e até mesmo de professores, né? Eu vi instituições falando que tem professores também que não têm também um acesso bom à internet. Então, é um problema. A conectividade é um problema, podemos dizer, público, né? De ordem pública. E tem projetos, né? A professora Márcia Rangel
deve se lembrar, né, tem um projeto, por exemplo, da CAPES, que estava pensando em implementar uma rede sem fio, né, um sistema operacional, um ambiente virtual, melhor dizendo, offline, justamente para atender estudantes da Universidade Aberta do Brasil que não tinham acesso à internet. Então, o que é que se faria? Esse sistema ele receberia cargas, né, atualizações periódicas, e assim, por meio da internet, claro, conectando-se à internet, mas ele funcionaria, né, um ambiente virtual que funcionaria offline, né? Então, existe esse projeto, eu poderia dizer também, eu trabalhei na Secretaria de Educação, no Instituto Anísio Teixeira, houve um projeto também da Secretaria do Estado da Bahia, de implantar também essa rede Wi-Fi em algumas escolas estaduais, mas, na minha opinião, né, na minha avaliação, não é um projeto interessante que vai fazer sucesso, porque as coisas hoje, ela funciona com trabalho em rede e de forma online, de forma imediata, né? Não é interessante esse tempo de resposta, essa atualização de conteúdos periódicas. Hoje nós vivemos num mundo em que as linguagens, né, de rede, elas pedem essa rapidez, né? Se você está no ambiente virtual, que você não tem uma resposta do seu professor, não tem a resposta do seu mediador online, essa rede se torna mais fria e mais morta, né? Então, eu acho que essa simultaneidade, né, essa sincronicidade, né, que a internet traz, eu vejo como essencial. E sobre a educação à distância, educação online, né, teve outra pergunta aí que eu não consegui gravar muito bem, acho que a terceira pergunta, mas a professora Márcia Angel esclareceu, mas sendo bem objetivo, assim, por que a educação à distância não é igual à educação online? Porque nós podemos fazer a educação à distância usando cartas, escrever cartas e orientar pessoas, né, fazer um curso orientando, né, vamos dizer, o Instituto Universal Brasileiro, as revistinhas, né, quem não se recorda. Então, ali era educação à distância, mas não é educação online. Educação online só quando passa a surgir a internet, né, as redes, melhor dizendo, online. Não sei se teve alguma pergunta que a gente deixou de responder. Não. Está tudo correto. Vocês, inclusive, há uma série de reações no bate-papo que talvez a gente não possa responder de imediato, mas seria para nossa reflexão. Eu vou passar o próximo bloco de perguntas. Nós temos a pergunta de Bárbara Bright: como podemos aumentar, melhorar as competências tecnológicas educacionais dos estudantes? Logo a seguir, nós temos a pergunta de Gilzária Teixeira: os alunos que chegam ao ensino superior são usuários diariamente das ferramentas digitais. Como os professores da UFBA percebem esse desafio das metodologias ativas? Então, posso iniciar, mesmo que esquema, Renato, depois você complementa. No Digicomp, quando o Renato estava se referindo aí os níveis de competência, tem um nível de competência, se eu não me engano é o 5 ou 6, Renato pode lembrar aí, que fala da transferência, da capacidade de ensinar os alunos a usar as tecnologias. O fato de estarmos numa geração digital não significa que eles estão preparados para a aprendizagem online. É claro que eles têm muito mais facilidade para adotar as ferramentas, mas eu não sei se eles têm a competência para a aprendizagem do ensino online. Porque é muito comum você ver um garoto assistindo uma aula, agora nesse período de pandemia remota, com a televisão ligada, com o celular, com multifunções, e eu não sei até que ponto ele consegue realmente efetivar a aprendizagem. Então, tem uma educação que precisa ser desenvolvida para o ensino online. E isso não só agora no período de pandemia, mas de modo geral. É muito comum, e eu observei isso quando a gente fez o diagnóstico lá dos alunos, que 97% tem celular.
e usa as redes sociais via os equipamentos móveis, né? Mas na hora que você pergunta se ele tem hábito de utilizar o equipamento móvel para estudo, não, ele só para redes sociais. Né? Então, tem aí uma educação digital também necessária para os estudantes, que só pode ser promovida pelos professores. Quando os professores definirem os seus projetos pedagógicos, as tecnologias, ele tem que se preparar para educar os seus alunos para aquelas ferramentas que eles estão usando, e de que forma. As netiquetas, uma série de coisas, que lá no portal UF Movimento, nós temos lá uma aba somente dedicada aos estudantes, e trazendo esse processo formativo para eles, de que é necessário dominar determinadas técnicas, desenvolver alguns hábitos, inclusive de organização para o ensino online, para a aprendizagem online, e isso tem que ser um processo educativo partindo dos professores. Não dá para deixar eles soltos e também não dá para capacitá-los sem ter um projeto pedagógico claro. Então, cada professor vai utilizar um determinado tipo de tecnologia e é nesse momento que tem que capacitar o aluno. É como a gente faz uma ambientação com os professores para a plataforma Moodle, por exemplo, é preciso fazer uma ambientação para os alunos também. Isso tem que estar no projeto pedagógico. Eu entendo assim. Qual foi a outra questão, professor? Essa questão das competências, quer responder a outra que eu não estou me lembrando, Renata. Como podemos aumentar, melhorar as competências tecnológicas e educacionais dos estudantes? E a outra pergunta, é possível trabalhar desculpe, os alunos que chegam, a senhora respondeu a segunda, né, que é a 6, mas a questão é como podemos aumentar, melhorar as competências tecnológicas e educacionais dos estudantes, que eu acredito que também a senhora já tenha tocado no assunto. Ok, então, podemos seguir, então. Quer complementar, Renata? A professora Márcia comentou um aspecto aí a respeito da questão da aprendizagem, né? E eu me lembrei de um estudo do professor Antônio Zuin, da UFSCar, e ele também, poderia dizer que ele é um filósofo da tecnologia. Ele compõe um termo chamado distração concentrada. Esse é um fenômeno que a gente encontra hoje no perfil dos nossos estudantes, né, dos mais jovens. Qual dos jovens, eu queria saber aí, que consegue lidar com apenas uma guia aberta do navegador de internet? Quem consegue? Eu não vou dizer jovem, mas eu acho que é um fenômeno, talvez, geral, né? Todos nós, acho que temos um pouquinho da distração concentrada. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo na rede e não conseguimos, muitas vezes, focar naquilo que nós trabalhamos. Então, é um desafio o professor que prepara suas aulas, né, seu material didático no ambiente virtual de aprendizagem e fazer com que esse aluno permaneça e se concentre nas atividades desse ambiente virtual de aprendizagem. Eu faço estudo sobre o ambiente virtual de aprendizagem, né, e nós sabemos que o tempo de permanência do estudante dentro do AVA, ele é muito inferior ao tempo de permanência de qualquer pessoa, digamos assim, nas redes sociais, por exemplo, né? O questionamento é, quanto tempo você permanece dentro do WhatsApp, por exemplo? O WhatsApp é uma rede social. Hoje eu não consigo enxergar a minha vida profissional, digamos assim, sem o WhatsApp, né? A gente responde muito mais as questões do WhatsApp rápida. As pessoas não querem mandar e-mail. E-mail demora a resposta. O WhatsApp você manda, pode demorar um pouquinho, mas vai ser mais rápida. Então, tem essas questões. Tem a questão da linguagem, como eu falei, né, como eu trabalhei. Live, aula ao vivo, não é a mesma coisa que videoaula. O professor tem que saber disso. A live demora mais, como nós fazemos aqui, né? O tempo é superior. Nós temos interação, né? Então isso não cansa tanto, não é tão monótono, é dinâmico. Existem questões aí para serem respondidas, mas a web aula não. A videoaula, ela é uma outra linguagem. Então o professor tem que saber disso, ela tem que ser curta. Os especialistas dizem, por exemplo, que uma videoaula não pode durar mais que 10 minutos.
E eu concordo com isso muito. Eu digo mais, uma aula de 5 minutos está ótimo. O professor pode, uma videoaula não é para passar todo o conteúdo. Ele é para passar um resumo do conteúdo. Ele é para instigar o estudante a entrar no assunto, a adentrar no assunto, né? Então, tem essas questões e outras mais que, com relação ao nível 5, né, a área 5, como a professora Márcia Rangel falou, que é a questão da aprendizagem online, que tem que ser conhecida do professor. Para que esse estudante possa, a pergunta foi como ele melhorar, né, o seu nível de competência digital. Tanto professor quanto estudante, a melhoria do nível de competência digital diz respeito ao quanto ele faz uso das tecnologias digitais de forma segura, de forma crítica, de forma ética, né? Ele tem que saber, não é só usar, né? O quanto eu uso, sim, você usa muito, mas será que você usa corretamente, né? Será que o uso demasiado de algumas redes ou tecnologias não está atrapalhando você em outras atividades da sua vida, né? Então tem isso também, é questão de você saber dividir o seu tempo. Tudo isso melhora o seu nível de competência digital. Muito obrigado, José Renato e Márcia, por nos alertarem para esse desafio que é o uso recreativo, né, das mídias digitais e o uso pedagógico, seja para interação com conhecimentos ou aquisição de conhecimentos. Eu acho muito importante que a gente tenha essa reflexão sempre nas nossas dinâmicas dentro do ensino superior. Eu vou passar a próxima pergunta, feita pelo colega Bilza Marques de Araújo. Ele faz a seguinte afirmação: a diversidade de perfis e competências, metodologias e epistemologias por área é com certeza uma questão sensível. Como poderia ser pensado isso enquanto política institucional a curto prazo? Nesse período, eu consultei muito o dicionário que foi organizado por um conjunto de professores, coordenado pelo professor Daniel Mil. E eu tive a oportunidade, inclusive, de convidar para ele participar de um webinar, não foi possível, e eu comentava, falei, Daniel, nesse período aí de pandemia, tem tantos termos novos que seu dicionário já está ultrapassado. Então, assim, eu acho que iniciativas como essa, do grupo lá, Horizonte, da UFSCar, com vários colaboradores, para estarmos organizando esse referencial bibliográfico, é extremamente importante, porque a cada dia está surgindo novos verbetes e novas fórmulas de se tratar essas questões relacionadas à tecnologia. Eu acho que é preciso realmente dar uma importância grande para isso, porque você veja, nessas opções do ensino online, remoto ou de educação à distância, nós estamos perdendo um tempo enorme para discutir isso daí, um tempo enorme. E mais do que isso, na aprovação das nossas resoluções, o Conselho Acadêmico de Ensino da Universidade levou 16 horas para discutir a resolução. E, seguramente, 50% dessas horas foi dedicada aos conceitos que seriam adotados. Então, percebemos a fragilidade dos conceitos, do ponto de vista epistemológico, nessa área de recursos digitais, de ensino digital, ensino online. Então, isso realmente é algo que nós precisamos abstrair um pouco e definir mais o processo, e, a partir do processo, identificar o que é mais adequado para denominarmos. Eu, pelo menos, penso dessa forma. A gente partiu do projeto pedagógico para ver o que melhor adequava para a universidade, inclusive dentro do contexto de resistência da universidade pública, gratuita, né, e de qualidade, e onde o gratuito sente uma ameaça com o uso de tecnologias, porque tem toda essa questão política nacional. Estávamos com um ministro que era incentivador da educação à distância, sem oferecer nenhuma infraestrutura para a universidade, sem ampliar os quadros da universidade com professores especialistas na área, e queria fazer a toque de caixa. Então, que educação é essa que ele está se referindo? Entende?
a ideia é contratar provedores de conteúdo, como a Europa faz, contratar os Coursera e na universidade produzir seus conteúdos autorais, como mediatizar esses conteúdos. Tudo isso está envolvido numa questão de política de educação à distância para o país, né? E na questão de software, de tecnologia, envolve a política industrial para o país. A gente vai incentivar o software livre ou não vamos incentivar o software livre? Hoje passa, eu conversava um pouco e debatia com o Nelson Preto, que todo mundo conhece, e um grande defensor, como ele se chama, um militante do software livre, né, um ativista do software livre, mas não adianta só o debate e a discussão. É preciso trabalhar uma proposta de um projeto de nação, um projeto institucional, de uma política industrial que fomente isso no país. Não é o que está acontecendo no país. A ANP contratou a Cisco, tá? Então, por aí vai. E aí, a gente não pode também ficar dependendo de que todas essas soluções ocorram para que a gente realmente possa ofertar algo de qualidade. Nós temos, por exemplo, um software contratado do webmail da UFBA, repositório. É caríssimo. O que a gente gasta com o webmail é muito caro e não é um serviço qualificado. Então, aí quando a STI faz os estudos lá que mostra que não tem investimento para equipamentos, não tem investimento para infraestrutura de rede, e a gente gasta um absurdo, podendo fazer uma parceria com a Google e ter o webmail, mesmo mantendo a marca UFBA, é uma solução pragmática, mas ela é necessária hoje, amanhã vai ter um debate com o professor João, na verdade não é um debate, é um alerta de que todas as universidades vão ter um corte para o ano que vem de 18%. Quer dizer, se já está ruim como estamos, vão ficar pior. E como falar em tecnologia sem investimento? Então, a gente tem que ir tomando decisões de forma a não ficar tanto atrás. Aí diz, mas a iniciativa privada tem uma infraestrutura que as universidades federais não têm. Tem, e tem mais do que infraestrutura. Tem lá no Conselho Nacional de Educação uma política que valida a estrutura muito mais do que a capacidade dos professores, muito mais do que a qualidade dos projetos pedagógicos. Quem tiver uma boa estrutura já tem 40% dos pontos para aprovar um credenciamento. Então, essas questões todas se somam. E a gente, nas universidades, ficamos cada vez mais prejudicados para tomar as decisões que nós gostaríamos de tomar. Eu penso um pouco assim, viu, professor? Então, acho que se o Renato também quiser dar uma complementar. Sobre essas questões de gestão aí, a professora Márcia tem muito mais competência para falar a respeito, né? Mas o que eu poderia dizer é que, de fato, é um tempo para todas as instituições, é um desafio, né, para todas as instituições, pensar na mobilização do ensino digital, né, do ensino online. E um desafio, de fato, enorme, porque até então nós trabalhamos com aqueles poucos entusiastas, né, muitas vezes reduzidos aos setores, aos núcleos de educação à distância das instituições, mas agora isso tem que ser ampliado para toda a universidade, porque talvez as universidades tenham acordado tarde para a realidade do mundo externo. E é um mundo em que a linguagem, ela não é a mesma, né? A linguagem dos nossos estudantes, ela é uma linguagem digital, é uma linguagem online, né? Aliás, é a nossa linguagem, né? É a nossa linguagem, mas a instituição universitária, talvez como uma instituição milenar, né? Tem se demorado a se adaptar ao mundo externo, né? Então é isso, eu acho que é um desafio e são muitos estudos que tem que estar fazendo, nós não podemos estar fazendo as coisas muitas vezes, como diria alguns professores, a toque de caixa, né? Como diria o chamado método ATC, a toque de caixa, mas nós precisamos agora estudar e implementar os nossos próprios métodos, né?
e obter sucesso aí, né? Acho que não é tão difícil assim também, né? Acho que a gente está conseguindo, pelo menos, o fundamental. Professora Márcia, a senhora nos fala de conselho digital. A senhora poderia nos falar um pouquinho dessa instância na UFBA, tá? De quem acompanha? E logo a seguir eu vou fazer uma pergunta, porque está essa primeira. Nas suas falas, Márcia e José Renato, vocês apontam para um trabalho árduo de exploração, descoberta e implementação de ações com vistas ao uso das tecnologias digitais no ensino superior. E eu gostaria de destacar o caráter coletivo desses movimentos. Vocês poderiam nos falar um pouco sobre a importância da constituição de grupos de desenho institucional, de coletividades com diferentes profissionais, com diferentes competências, docentes, técnicos, estudantes, para a colaboração na proposição de atividades de ensino superior mediados por tecnologia? Especialmente nesse semestre, o nosso trabalho tem sido realmente, como destacamos na minha apresentação e na de Renato também, em rede de colaboração. Então, a SEAD, como Superintendência de Educação à Distância, quando percebemos no diagnóstico o contorno do perfil dos professores, logo buscou o contato com uma equipe de pedagogos que conduz o projeto do Ateliê Didático, que é um programa de formação docente que nós temos na Pró-Reitoria de Graduação, e também fizemos um chamado coletivo para as unidades acadêmicas que quisessem participar. E agora estamos saindo com a segunda chamada, né? Então, esses processos, nós somos, a SEAD, nós não somos uma unidade acadêmica, nós somos uma unidade de apoio e suporte, e animamos o processo, né? A gente define uma política de atuação e busca essa colaboração. Tudo que nós fazemos na SEAD, desde a seleção de um simples estagiário, como um professor formador, conteudista, tutores, tudo é feito mediante edital aberto a toda a comunidade. A gente só traz profissionais de outras áreas ou de fora da UFBA, se internamente na UFBA a gente não tiver essa competência, ou tiver e o professor não estiver disponível para adequar. Então, só depois de uma análise coletiva é que a gente parte para trazer um especialista, caso a gente não consiga. Então, é tudo muito transparente. Vocês podem visitar lá o site da SEAD, tem lá uma aba transparência, está lá e também tem vários editais, vocês vão ver todos os processos são feitos publicamente, as chamadas são divulgadas com apoio da assessoria de comunicação, tanto interna como externamente na UFBA. A questão da participação dos discentes, essa é mais sensível, eu confesso que a gente ainda não integrou a representação estudantil nessas decisões, mas creio que é um processo natural de desenvolvimento. Nós enfrentamos um período muito difícil para ter todas essas ações. Eu seguramente digo a vocês que desde o dia 13 de março, que eu fiz aquela nota técnica, até hoje, eu não sei o que é sábado, domingo, e Renato me acompanha, sabe disso. Eu começo a trabalhar todos os dias às 4 horas da manhã e vou até 8, 9 horas da noite, para dar conta dessa questão. E digo mais, não sou eu somente, não, praticamente toda a equipe que está nesse processo. Então, está sendo um trabalho muito árduo, mas eu considero que o colega aí colocou um ponto importante, que é, e como é que os estudantes estão percebendo tudo isso? Nós ouvimos os estudantes 2 vezes, né? Ouvimos naquela pesquisa que eu me referi, e numa outra seguida, muito relacionado com todo esse processo. E essa segunda pesquisa com os estudantes, e fizemos com os técnicos também, porque eu não relatei, porque o relatório não está ainda na versão final, mas nós temos 3 outras pesquisas, assim, de consulta mesmo, para ouvir a opinião deles, dos estudantes, e dos técnicos, para que a gente tivesse uma avaliação de cenário, mas dizer que não é verdade, dizer que eles interferiram no processo, apenas colaboraram quando responderam as perguntas.
Bom, então, a minha colaboração sobre essa questão aí é que, de fato, exige-se um projeto organizado, né, e equipes organizadas para atuar em diversas frentes. Não é um trabalho fácil, de fato, mas é uma coisa que é bom lembrar, é que educação online também é educação, né? O que é que muda? Muda a linguagem, muda o método, uma outra forma, mas mudando apenas a linguagem. No entanto, o conteúdo, os conceitos, né, da educação, eles permanecem. É por isso que nós contamos com todas as equipes, de todas as áreas na universidade. Eu poderia dizer, por exemplo, pela minha área, né, nesse projeto da UFBA, para poder implementar esse semestre suplementar, o ensino online, trabalhei mais com as questões que envolvem ambiente virtual, especialmente o Moodle, né, que o Moodle está nos ajudando muito. Estamos usando uma versão das mais recentes, né, que é 3.8, e será um ambiente exclusivo para se trabalhar no semestre suplementar e com acesso apenas dos docentes a um ambiente que procura ser automatizado. Então, foi feito, o acesso já é com a senha de rede dos professores, né, e estudantes também. Então, quando eu trabalho, por exemplo, ambiente virtual de aprendizagem, a gente trabalha 3 categorias, que é acesso, permanência, né? Como eu falei, o aluno vai disputar isso aí com as redes sociais, com outras questões da rede, e aprendizagem, que é o mais importante, e aí nós precisamos da equipe de pedagogos, né? Que tem todo o conhecimento para poder também trabalhar as questões do ensino online. Então, são equipes com competências diferenciadas. A professora Márcia Rangel, na condução, no gerenciamento, no acompanhamento das equipes, é um trabalho intenso, porque se as equipes trabalham muito, imagine quem está acompanhando, domingo a domingo, né, professora? Não tem tempo para descansar, e eu fico até, às vezes, falando com ela, professora, tem que descansar, mas é um trabalho intenso e no final das contas, é compensador também, porque nós vemos os resultados, né? Nem sempre é o ideal. A gente, nessas situações, especialmente, nós não podemos esperar que os resultados sejam sempre os ideais, mas podemos, no tempo curto que nós tivemos para produzir, fazer produtos com a melhor qualidade possível, né? Se atentando com diversas questões. Somos universidades, nós não podemos descartar as teorias, os conceitos, a crítica, né, que temos em cima, nós não podemos sair atropelando tudo isso. Então, são diversas questões que trabalhamos, a professora Márcia Rangel falou aí, discussão dos conceitos nos conselhos universitários, o que adotar, o que representa a nossa instituição. Então, é um diálogo também, né, com toda a comunidade acadêmica, e assim nós prosseguimos, né? Com essa experiência inicial, nas próximas nós vamos melhorando, mas esse trabalho, de fato, é importante abraçar todos e contemplar as competências de cada um, né? Existem competências, nós sabemos, diversas nas instituições, e todas elas são necessárias nesse trabalho. Muito obrigado, professora Márcia, professor Zé Renato. Eu vou passar a palavra, então, à professora Ana Cris. Infelizmente, nós temos que encerrar os trabalhos da mesa, poderíamos ficar aqui por mais algumas horas, mas eu acredito que teremos novas oportunidades em breve para essas trocas tão ricas e frutíferas. Com a palavra, professora Ana Cris. Certamente, Sérgio. Eu acho que a nossa manhã foi muito produtiva, né? Nós aprendemos muito. Com certeza, para nós foi enriquecedor a fala de vocês, para a gente entender esse lugar, né, de ser colaborativo, de ser criativo, de produzir em conjunto, né, que a gente tem precisado muito e aprendendo muito com esse lugar em que a gente se encontra agora
da pandemia. Eu gostaria muito de agradecer à professora Márcia, ao professor Renato, né, pela participação. Nós trocamos vários e-mails, já tem um bom tempo que a gente vem conversando, né, estreitando a nossa parceria na UFSB. A gente quer, sim, fazer parte da rede, a gente quer colaborar, a gente quer aprender, né? Nós já demos um primeiro passo. Essa mesa hoje é para consolidar esse momento. E, em especial, eu queria dar os parabéns ao professor Renato, que hoje faz aniversário, e que tirou uma parte da sua manhã, né, para poder estar com a gente. Parabéns, Renato, saúde para você. Muito obrigada. O aniversário é seu, mas o presente da manhã foi nosso, tá? De estar aqui compartilhando com você esse momento. Muito obrigada, professora Márcia, ao professor Sérgio, que aceitou, juntamente comigo, mediar essa mesa. Obrigada, Sérgio. A professora Gabriela, que esteve com a gente. Ao Rodrigo, né, que é o técnico que nos acompanhou. Rodrigo, obrigada. A toda a Protic também, a toda a Progeac, que a partir de agora nós consigamos cada vez mais, né, estreitar os nossos laços, né, como o professor Renato me disse um dia desses aí, né, com a nossa instituição mãe, que é a UFBA, né, realmente é isso, né, vamos em busca disso. Então, receba meu abraço, Renato, receba meu abraço, professora Márcia, saúde para a gente continuar nessa luta. Passo para a Gabi. Obrigada. Gabi, não estou te ouvindo. Está desconectado, né? Agora eu ouvi, Gabi. Desouvi agora. Gabi, dê um F5, que eu acho que ele tem que reconfigurar o microfone aí. Dê um F5 na tela, ele atualiza e volta. Ainda não. É a tecnologia, é a tecnologia. Tecnologia pronta dessas. Não. Podia passar para o professor Sérgio enquanto a Gabi resolve. Isso. Sérgio. Oi, estou aqui aguardando a professora Gabriela para o encerramento oficial da mesa, mas eu faço minhas palavras da professora Ana Cris, agradeço muito Zé Renato, Márcia, porque foi uma manhã extremamente agradável, extremamente instrutiva e extremamente interrogativa, no sentido que eu estou cheio de interrogações na minha mente sobre os desafios que todos nós, em comum nas universidades federais e institutos federais, temos daqui para frente para nos reinventar ou potencializar coisas que já vemos desenvolvendo. Eu vou passar, então, novamente para a professora Ana Cris. A professora Gabriela, infelizmente, a conexão caiu. Ela oficialmente encerrará a mesa. Ela voltou, retornou. Professora Gabriela. Vocês me ouvem agora? Ah, que bom. Eu tive uma oscilação de rede aqui em casa e aí, na hora que eu consegui voltar, acho que voltou sem o microfone. Eu queria agradecer demais a constituição dessa mesa, à professora Ana Cristina, ao apoio que o Sérgio deu. Acho que foi muito importante para nós, muito importante ter contato com essa experiência de vocês, né, que já estão aí há anos nesse trabalho que é muito importante. E nesse momento, sobretudo, ele é fundamental para que a gente possa continuar com as nossas ações, né? Então, foi realmente esclarecedor. Tem muitas questões no chat, muitas questões nos grupos de Zap que estão acontecendo aqui no paralelo. Então, foi muito, muito importante mesmo. Agradeço demais. Queria agradecer ainda a Protic, que eu esqueci de falar dela na abertura da mesa. E, em especial, aos Rodrigo Bittar, que está aqui conosco, para que esse evento possa acontecer. Muito obrigada. A gente tem as mesas agora às 14 horas e às 16, então seguimos e até às 19 na conferência.
Obrigada, pessoal. Parabéns, professor José Renato. Obrigado. Um abraço, gente. Um Obrigada. abraço, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Agradeço a todos aí. E a RCA, né, está de portas abertas aí para implementar, quem sabe, o Digicomp também na UFSB. Ótimo, muito obrigada. Ótimo, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professora Márcia.